O Ministério da Saúde admitiu essa semana que o país enfrenta uma epidemia de sífilis, uma doença sexualmente transmissível. Entre junho de 2010 e 2016, foram notificados quase 230 mil novos casos da doença. E eu converso agora com a médica Luciane Cerqueira, da Associação de Ginecologia e Obstetrícia do Estado. Boa tarde, doutora. Bem-vinda ao Repórter Rio. Queria que você começasse explicando o que é a sífilis. Sífilis é uma doença de transmissão sexual que acomete qualquer população que esteja exposta a ela e que ela tem uma particular importância durante a gravidez, porque ela pode ser transmitida para o feto, causar óbito do feto, inclusive. Agora, são números impressionantes, né? A sífilis nunca chegou a ser erradicada no Brasil. Não, no Brasil e vem não, crescendo. Mas na verdade a gente não está surpreso com essa notícia do Ministério, né? Porque ela tem tido curva ascendente nas últimas décadas. A Organização Mundial de Saúde considera o Brasil um dos países prioritários para o controle da doença. Então, assim, a gente passou por um desabastecimento de penicilina no mercado e que isso foi colocado na mídia, mas isso não é desculpa para esse descontrole, porque já vinha havendo esse crescimento, né, incontrolável da doença. E quais são os sintomas? Na verdade, o grande problema é esse. A maior parte da população fica assintomática. A sífilis, aparece os sintomas inicialmente na fase primária e secundária e depois a gente só descobre a doença através do teste sorológico mesmo. Ela não tem sintoma nenhum. Tem que fazer exame de sangue para descobrir, você tem que pedir sempre. Então, isso. Esse exame de sangue deve ser feito junto com os dois anualmente? Anualmente, pelo menos, né? E na gestante, durante os 3 trimestres de gravidez, sempre que possível, no primeiro acolhimento dessa grávida, assim que ela chega a uma unidade de saúde, o Ministério da Saúde tem um programa para isso, então toda gestante que chegar numa unidade de saúde tem que ser testada no mesmo dia. Se esse exame vier positivo, iniciar o tratamento imediatamente. E o tratamento é bem eficaz? É eficaz, efetivo, determinado, não mudou, é penicilina. Infelizmente, a falha não é no tipo de medicamento, a falha é na condução desses pacientes, dessas gestantes. E se ela descobrir logo no início da gravidez, pode evitar que contamine o bebê? A transmissão vertical da sífilis é muito alta, principalmente nas fases iniciais da doença. Então, diferente de outras doenças, o bebê tem grande risco de se contaminar. Quanto mais precoce o tratamento, menor risco para esse bebê. Então, se a gente iniciar um pré-natal no primeiro trimestre, tratar essas gestantes precocemente, o risco fetal reduz muito, né? E esse número tão alto e que vem crescendo a cada ano, seria falta de uso de preservativo, por exemplo? Sim, eu acho que é falta de controle da doença entre adultos, né? A gente tem que chamar atenção isso em relação à população, à sociedade, porque a sífilis mata o bebê. A gente tem a neurosífilis, não é uma doença que no adulto não traga sequelas também. A gente tem que valorizar isso e fazer tratamento. O HIV, a gente tem um controle do HIV hoje em transmissão vertical nos bebês que a gente não encontra na sífilis. Você disse que o sintoma aparece no início, depois desaparece. Mas qual é esse sintoma inicial? A gente inicialmente é uma úlcera indolor na vulva, no órgão genital masculino ou feminino. Essa úlcera desaparece algumas semanas depois, pode vir apresentando manchas na pele, na palma da mão e dos pés. E depois esses sintomas desaparecem novamente, mas a paciente continua com a doença. Então as pessoas têm que estar realmente atentas e está dado o recado. Tá bom. Ok, doutora Luciane Cerqueira, muitíssimo obrigada e bom trabalho. Obrigada.